Oi, oi pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje vim trazer pra vocês uma grande novidade. Pra mim é novidade, gente. Porque assim, falar nesse vídeo pra vocês essa conquista pode parecer bobeira, besteira. Mas pra mim, assim, tô in love. Porque, gente, me lembro como foi o êxtase de estar mostrando pra vocês aqui no vídeo que eu gravei falando quando eu juntei os meus primeiros R$ 1.000 e foi assim uma felicidade tremenda, né, que não dá nem pra explicar. Por quê? Pra muitas pessoas, R$ 1.000 pode ser muito pouco. R$ 2.000 pode ser muito pouco, R$ 3.000 pode ser muito pouco, né? Como eu já falei pra vocês aí, que eu tinha batido os meus 3K. E aí, gente, falando assim, pode parecer, né? Nossa, que idiotice. Vim falar que juntou R$ 3.000. Mas não é... Quem tá falando sabe do que passou no passado. Sabe o que viver somente... contando com cartão de crédito, contando com notinhas, contando com, né, só comprar a prazo, porque não tinha como comprar à vista. Só quem vive o consumismo vai entender o que eu tô falando e como é a felicidade de saber que você tá conseguindo bater metas, sair do vermelho e entrar no verdinho, assim, é uma felicidade, assim, sem tamanho. E hoje eu vim contar pra vocês que eu bati os meus 4K, gente. Ai! Espero que vocês estejam comemorando comigo também. Mas talvez vocês pensem assim, nossa, tão rápido. Em poucos dias eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês falando que eu tinha batido os meus primeiros 3K. Eu tinha 3K e algum pouquinho, gente. 3K e pouco. Só que aí... quem não assistiu esse vídeo, ele não teve uma visualidade, não sei se é assim a palavra certa, quero falar, mas eu postei aqui pra vocês que eu recebi o meu primeiro pagamento do YouTube. E aí, é o que eu sempre falo no vídeo, renda extra já se chama o quê? Extra, não é pra gastar. Então o que eu fiz? Assim que eu recebi o meu pagamento do YouTube, mostrei tudo aqui. Se você não assistiu, corre lá pra assistir depois, no final desse vídeo. E aí, assim que eu recebi o meu primeiro pagamento do YouTube, o que eu fiz? Eu já tinha uma meta, colocar lá na minha caixinha pra render, porque meu objetivo era chegar nos meus primeiros R$ 4.000. E eu consegui, gente, pela primeira vez na minha vida. E aí, eu falo pra vocês assim que eu tô muito feliz com o meu canal. Mesmo que ele ainda não esteja grande, mas quem sabe, quem começou me acompanhando aqui do zero, sabe que eu comecei do extremo zero mesmo, né? Consegui monetizar, consegui já gerar uma renda extra. E o meu pagamento do YouTube, gente, eu recebi US$ 157, que corresponde a... Depende, né? Porque o dólar ele varia muito. Então, no dia que eu recebi a cotação do dólar, eu consegui receber um valor de R$ 895,26. Gente, se eu falar pra vocês que eu gastei um centavo desse pagamento, eu tô mentindo pra vocês. Eu transferi pra minha caixinha exatamente o valor que eu recebi, R$ 895,26. E aí fechou os meus R$ 4.000, que eu tô muito, muito, muito feliz, né? Por ter batido essa meta aí, por ter chegado nesse marco tão importante. Assim, eu vibro, né, com cada meta, porque como eu falei pra vocês, quando eu fiz o meu caderno da prosperidade, ou melhor, a minha cartinha pra Deus, no final de 2023 para 2024, uma das minhas metas era juntar R$ 10.000 na minha cabeça. Só que isso não depende só de pedir para Deus, isso não depende só de colocar em uma cartinha, isso depende de atitudes. E era uma coisa que eu não tinha. A única atitude que eu tinha era gastar, 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 viver no vermelho, viver devendo. Não dava conta das contas fixas e aí virava aquela bola de neve. Então foi quando chegou o final do ano de 2024 e eu falei, poxa,
olha onde é que eu tô, né? E aí eu fui rever as minhas atitudes, fui rever a minha situação e eu vi que não dava pra continuar do jeito que tava, né? Como eu já disse aqui, porque nem todo mundo aqui me conhece, possa ser que esse vídeo tenha sido recomendado pra você, mas eu já tenho um outro canal, né, um canal de vlogs e tal, e assim, gente, eu não queria falar sobre esse assunto no canal de vlogs, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um nicho totalmente diferente. Então foi onde eu decidi, aqui tem toda a história, se você ver o vídeo, os vídeos aí você vai entender, mas eu decidi, né, abrir esse novo canal para eu poder contar essas experiências, começar do zero e ser motivação para as pessoas e para que as pessoas fossem motivação para mim também. Então, foi quando no mês de outubro, né, eu comecei, na verdade, setembro. Setembro eu tinha recebido o meu último pagamento do YouTube, que foi do canal oficial, tá, gente? Meu primeiro pagamento do YouTube desse canal foi o primeiro pagamento. Porém, o outro canal lá de vlogs já é menos frequente, não é uma renda extra que eu posso contar, sabe? Mas, assim, de certa forma, eu agradeço a Deus e agradeço ao canal, né? Às pessoas, aos meus espectadores, a vocês que me assistem, que me dão atenção aqui, porque no mês de setembro eu recebi o meu pagamento do canal de vlogs. E aí eu tinha algumas contas para pagar. Algumas contas que já estavam negativadas, né? Não tô rindo, né, gente, rindo de desespero mesmo, porque eu lembro, assim, da situação que era caótica. E aí foi onde eu recebi um pagamento do YouTube, que foi bem pouco mesmo, tipo, acho que foi 500 e alguma coisa, foi $100 e um pouquinho. E aí foi onde eu tinha eu tinha duas contas negativadas, e aí foi com esse dinheiro que eu tomei o meu pontapé inicial, que foi quando eu decidi que eu iria começar a pagar todas as contas, a sair do vermelho, e que eu iria mudar de vida, que eu não queria mais viver nessa situação, nesse ciclo vicioso. Então no mês de setembro eu recebi o pagamento do YouTube, quitei essas duas dívidas, e aí começou a minha saga. Eu comecei a pesquisar muito sobre educação financeira, sobre como que tá a dívida, sobre como esse tipo de coisa. E aí foi onde, no mês de outubro, eu comecei a pesquisar bastante e tal. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu poderia mostrar a minha experiência, né? E poderia estar contando para as pessoas e tal, para mim ser motivação e ser motivada também. E aí no mês de novembro eu comecei a colocar isso em prática. Só que ainda não tinha abrido o canal. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a colocar em prática o quê? Fazendo a listrinha de tudo que eu devia, gente. Comecei a fazer um raio-x mensal. Mas assim, esse raio-x mensal, na verdade ele não foi um raio-x mensal, foi um raio-x assim, um apanhado. Porque eu tinha muita coisa pra resolver, muita coisa mesmo. Então, eu comecei a ver as qual que eu tinha que quitar primeiro e as que poderia esperar um pouco mais. E foi onde eu comecei fazendo isso. Comecei a fazer esse raio-x, comecei a colocar as contas e ver a qual que eu deveria quitar primeiro, a qual que eu deveria quitar depois, a qual que poderia esperar. E comecei a pesquisar, foi onde eu encontrei o vídeo do Primo Pobre, né, do Duda, porque ele, assim, é uma pessoa fantástica. Eu falo assim que, sabe, foi primeiramente Deus, mas ele foi uma dos pontapés, assim mesmo, que falou, epa, né, porque se tem uma coisa que ele fala é de que o pobre é burro. E aí eu comecei a maratonar nos vídeos dele, né, comecei a acompanhar mesmo de verdade, comecei a colocar todas as dicas em prática. E assim, gente, quando foi em dezembro, eu comecei a pensar em abrir o canal. Foi quando eu abri o canal no mês de dezembro. Eu não me recordo ao certo, mas parece que eu abri esse canal no dia 21 de dezembro. E aí foi onde eu comecei a postar, porém eu ainda não estava postando, falando sobre economia, sobre finanças,
sobre educação financeira. Eu comecei falando, na verdade me apresentando, contando como que era, como que tava a minha situação, que eu tinha 3 filhos e que eu tava, né, enfim. E aí, nesse vídeo, eu contei tudo isso e aí Deus foi abrindo a minha mente, eu comecei a gravar vídeo, e aí até que chegou em um vídeo que viralizou, né? Que viralizou, eu consegui monetizar e graças a Deus o meu canal se tornou uma renda extra, né? Possa ser que eu não vou receber todo mês, não, mas é um extra e é o que eu vou falar pra vocês agora. Comecei fazendo o que para mim conseguir juntar esses valores, né? Os primeiros R$1.000, os 2.000, os 3 e agora os 4.000. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer um raio-x de gastos. Foi o que eu falei. O raio-x de gastos é o seguinte, é você colocar numa folha, né? Escrever tudo que você gasta, porque eu falo pra vocês assim, convicta mesmo, que a maioria dos gastos que eu tinha não eram gastos fixos e necessários. Eram gastos bobos, sem necessidade, que não tinha a mínima necessidade de estar gastando. E muitas das vezes eu deixava de pagar uma conta que precisava pra mim poder comprar uma coisa tipo nada a ver. E aí, isso, né, isso tava consumindo. E tipo assim, gente, eu não digo uma pessoa que não se importa, porém, eu me preocupava. Apesar de eu ser inconsequente, eu me preocupava, né? Eu gastava no cartão de crédito e aí depois eu tentava pagar o mínimo e essa é uma das burrices que a gente faz. Então, quando eu decidi começar a pagar tudo que eu devia, uma das coisas que eu fiz assim logo de primeira foi cancelar os cartões de crédito. Não uso mais cartão de crédito, não tenho cartão de crédito. Compro apenas o que eu posso e quando eu posso, e quando tá no meu, como que eu posso falar, no meu orçamento, né? Quando você decide que você quer ter uma reserva financeira, você tem que se livrar de muita coisa, mesmo que aquilo pareça que você não vai conseguir viver sem, mas você consegue, porque assim, é melhor você tentar diminuir os gastos que você tem hoje com besteira, do que futuramente você pensar, poxa, hoje eu poderia ser uma pessoa muito melhor, mas eu não sou porque eu escolhi ter uma coisa momentânea, né? Então assim, é o que eu falo, é o que eu penso. Nem tudo que eu quero hoje é o que eu preciso, né? Então, se eu não preciso, eu posso esperar. E essa foi uma das coisas que eu fiz, né? Quando eu bati o meu primeiro 1K, eu fiquei assim, feliz da vida. Mostrei pra vocês aqui nas metas e tudo. Tem até uma playlist aqui, que é onde eu mostro pra vocês, né? Cada conquista. E aí, quando eu bati o segundo K do mesmo jeito, o terceiro e agora o quarto K. E eu não deixo de fazer essas dicas, gente, jamais. Que é o quê? Evitar gastos, né, desnecessários. Não tenho cartão de crédito, não uso cartão de crédito. Não faço, como é que eu posso dizer? Não faço compras agindo pela emoção, sabe? Tipo, vem uma coisa ali, tá na promoção, corro lá e compro. Eu não faço mais isso. Eu só compro uma coisa quando eu vejo que é necessário. Tanto é que na hora que eu tava me arrumando aqui pra me poder gravar pra vocês, que inclusive, gente, eu tô até com um macacão, que eu vou treinar daqui a pouco. Mas como eu tomei um pré-treino e tava esperando agir, eu falei, vou gravar logo o vídeo pro pessoal. E aí, quando eu terminar, é o tempo que o pré-treino já fez efeito. Aí, o que eu fiz? Tava abrindo meu guarda-roupa ali e eu tava vendo. Eu tô tendo apenas um... sabe aqueles desodorantezinho, tipo... É como se ele fosse uma amostra do perfume original. Então, eu tô tendo um daquele, sabe? Ele é tipo um refilzinho que fala, né? E aí eu tava vendo, o meu perfume acabou. E aí eu vou comprar outro agora? Não, vou continuar usando o refil.
porque o refil tem cheiro do mesmo jeito. Então não tem necessidade de eu gastar agora com perfume, né? Então assim, enxugar gastos desnecessários que você não precisa. Outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês aqui, que ajuda demais é correr de coisas tipo comprar a prazo, comprar coisa parcelado em muitas, sabe? Porque o juro é altíssimo. Então, esses juros é o que faz os bancos ganharem nas costas das pessoas. Inclusive, quando eu não tinha a experiência e o conhecimento, olha o que o conhecimento faz com as pessoas. Quando eu não tinha o conhecimento, eu achava que renegociação era tipo ajudar o cliente, mas não é. É nessa parte que o banco ganha, nas costas das pessoas, que é besta, que é boba. Por quê? Porque aquilo ali vai triplicar os juros e é através disso que eles ganham. Aparentemente parece o quê? Que eles diminuíram a sua dívida, né? Porque paga o mínimo. Mas é aí que você paga muito mais. Inclusive, eu quero trazer um vídeo para vocês falando aqui sobre a questão de amortização de dívidas. Porque eu acho assim, eu não tinha conhecimento antes do que isso significava. E é uma das coisas assim que, sabe, a pessoa que quer sair do vermelho, ele precisa ter conhecimento disso. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, prometo. E aí, outra coisa também que vocês devem se livrar é de querer viver de stories. Como assim? Na atualidade que a gente vive hoje em dia, gente, eu falo pra vocês assim porque a maioria das pessoas querem viver a realidade dos influencers. A verdade é essa, né? Tem aquela coisa que é uma febre aí, né? Há muito tempo, que muita gente tá indo pro buraco por causa disso, que é o tal do jogo lá, né? As bets, os jogos do tigrinho, e as pessoas não acordam. Mas falo pra vocês, só quem ganha são como que eu posso dizer? Nem pode falar empresas, né? São esses sites, né? Que fazem esse tipo de coisa. Mas assim, é nessa parte que você deve se organizar e se planejar. Não cair nesse tipo de golpe, gente, porque dinheiro fácil não existe. Não adianta. Não adianta. É a mesma coisa de eu falar pra vocês. Vocês vão começar a ter uma organização financeira, ter um planejamento financeiro e daqui um ano vocês já vão estar com tantos... Não, gente, não é dessa forma que funciona. A realidade tem que ser nua e crua. Por quê? Porque a gente precisa ver a nossa situação. A situação de fulano não é igual à minha e nem a minha situação é igual a de ciclano. Cada um tem um tipo de realidade. E a pior bobeira das pessoas é essa, querer viver através de stories, do que as pessoas mostram, sabe? Eu falo pra vocês porque quem é mulher aqui vai me entender. Tem uma febre aí das influências que posta um tal de uns, como é que eu posso dizer, meu Deus, de uns tônico poderoso que cresce não sei quantos centímetros do cabelo do... Gente, eu não acredito em nada disso. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu decidi que eu tinha que entrar em transição capilar. Meu cabelo tá cacheadinho aqui, ó. Inclusive tá precisando lavar. Mas nada que uma escala de R$9 não resolve o meu problema. Eu não sou essa pessoa que cai mais nessa palhaçada de porque uma influencer tal postou. Gente, eles ganham através daquilo. Então assim, quanto mais besta comprar, mais eles vão ganhar. Tanto a empresa quanto o influenciador. E eu falo pra vocês que esses influenciadores não estão nem aí para as pessoas. Eles não estão nem aí para vocês. Tem pessoas que vai comprar um kit desse, vai dividir lá em 10 vezes e vai passar praticamente o ano inteiro pagando. Então assim, é a pior burrice que você comete. Então assim, corro desse tipo de coisa. Eu acredito que não existe nada milagroso assim, nem na questão dessa parte que eu falei,
que tem pessoas que falam que vai crescer não sei quantos centímetros. Não existe dinheiro fácil para você enriquecer da noite pro dia. Todo mundo que quiser uma vida financeira, que quiser uma base financeira, uma base sólida, vai ter que correr atrás e vai ter que trabalhar duro, gente. Se fosse assim, todo mundo tava bem de vida. Não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, é esse um dos conselhos que eu dou pra vocês. Mas é o que eu tô falando. Uma das coisas que eu falo pra vocês aqui também, façam renda extra. Por quê? Eu tinha postado pra vocês aqui que eu tinha batido os meus 3K e agora eu consegui chegar nos 4. Mas por quê? Porque eu recebi uma rendinha extra aí do YouTube. E eu não fiz a besteira de gastar, eu corri e fui guardar ele lá na minha caixinha. Tá rendendo, rende pouco, mas rende. Então, quando eu decidi, no mês de novembro, que eu iria abrir uma caixinha, que é uma das dicas que eu dou pra vocês aqui também, eu tinha apenas 50 reais na conta pra eu poder colocar nessa caixinha. Uma caixinha você coloca a partir de R$1, tá, gente? Mas se eu falar pra vocês que no mês de novembro que eu coloquei esses 50 reais na conta, esses 50 reais não foi porque ele tava sobrando, foi porque eu decidi que eu iria mudar de vida, eu decidi que eu queria tomar um pontapé inicial nesse ano de 2025 e que eu iria fazer a diferença, né? Ao contrário do outro ano que eu apenas escrevi a cartinha para Deus, que eu apenas coloquei no papel e não coloquei nada em prática. Isso não iria resolver, porque se só escrever, se só profetizar resolvesse, né? Mas não resolve, gente. A gente precisa ter... a gente precisa ser uma pessoa persistente, ter muita fé em Deus, correr atrás, mas só ficar aí, ó, não vai adiantar. Então, o que eu falei pra vocês, aí é que entra a parte da renda extra. Graças a Deus, eu recebi já o meu primeiro pagamento, já concluí uma das minhas metas, que foi com o meu primeiro pagamento, e eu tô muito feliz. E lógico que eu preciso, me sinto na obrigação de agradecer a cada um de vocês, porque sem vocês nada disso seria possível, né? Lógico, devo isso a cada um de vocês. E digo pra vocês aqui, tem muitas pessoas que comentam aqui nos vídeos que tá esperando pelo pagamento do YouTube, que tá esperando ser monetizado. Eu só digo pra vocês uma coisa, seja lá qual for o seu tipo de renda extra, o seu trabalho, a profissão que você quer para sua vida. Não tô falando só daqui do canal do YouTube. Tô falando no geral. Se for o seu sonho, se for sua vontade, se for o desejo do seu coração, porque eu acredito, gente, que Deus não coloca um desejo no nosso coração que não possa ser realizado. Mas lógico que a gente tem que correr atrás e a gente tem que persistir nos nossos sonhos, né? Então, é o que eu tô falando. Seja qual for o seu desejo, seja qual for o seu sonho, entrega nas mãos de Deus e corre atrás, gente. Porque nós, seres humanos, somos capazes de tudo. Inclusive, eu mostrei pra vocês aqui, né? Não consegui printar a tela pra poder mostrar pra vocês, porque as diretrizes lá do Nubank não aceita tirar print de tela, gravar tela. E aí eu não consegui mostrar pra vocês. Mas se vocês assistirem os vídeos anteriores, vocês vão ver aí. Eu não consegui mostrar por isso, né? É porque antes eu ainda mostrava pelo celular que eu tinha extra. Só que agora eu só tô tendo o meu celular. Então não tem como mostrar pra vocês aqui, né? E aí, outra coisa que eu ia falar pra vocês. Entre essas caixinhas que eu coloquei lá no Nubank, estão vários objetivos, né? Tem que ter metas, objetivos. Então, uma das minhas metas lá na caixinha do Nubank é o quê? O desafio de 52 semanas, que eu já falei aqui pra vocês várias vezes, né? Eu tô no 4º mês, que ele é definido por 52 semanas. Porém, eu não defini ele por semanas, eu defini por mês. Porque, tipo assim, nem sempre você vai conseguir acreditando aquele valor na conta durante o mês. Então, o que é que eu fiz? Ao invés de eu fazer um desafio de 52 semanas, eu fiz um desafio de 13 meses, que dá a mesma coisa.
E aí, eu tô depositando todo mês na minha caixinha do desafio de 52 semanas. Porém, se você também quiser fazer esse desafio, né, bora comigo nessa, porque com fé em Deus, quando a gente finalizar esse desafio, a gente vai ter um valor de R$ 7.150, né, só colocado na caixinha, fora os, como é que eu posso dizer? O valor que vai render lá, que inclusive eu olhei ontem e já tem rendido lá, se eu não me engano, é 16 ou é 18 reais. Olha pra ver, né? Ah, mas é muito pouco. Mas, gente, pelo amor, né? Ninguém vai enriquecer da noite pro dia, ninguém vai melhorar a vida do dia pra noite, né? A não ser que você ganhe na loteria, porque é outra coisa que eu falo pra vocês também. O dinheiro que ele não é suado, que você dão, por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, uma pessoa que ganha no Big Brother, uma pessoa que ganha um reality, né? Essa pessoa, se ela não for uma pessoa inteligente, se ela não for uma pessoa que tenha educação financeira, que seja inteligentemente financeiramente falando, esse dinheiro vai acabar em pouco tempo. Por quê? Porque dinheiro acaba, gente, né? O dinheiro, se ele não for investido, o dinheiro, se ele não for para um lugar que ele possa multiplicar, ele vai acabar. E aí você vai voltar para a mesma estaca zero que você estava. Então, a pessoa que ele é inteligente, ele só quer fazer multiplicar mais e mais. E é o que eu tô falando para vocês. Quando eu tava na margem aí de R$ 1.000, eu conseguia um valor aí de R$ 6 por mês, né? Colocando, no caso, os R$ 1.000 rendia por mês uma faixa aí de R$ 6. Então, quando eu consegui bater os 2K, esse valor já foi para R$ 12. Quando eu consegui bater a meta dos 3K, esse valor já foi para R$ 18. E agora que eu consegui bater os 4K, esse valor já vai render para mim, por mês, R$ 24. Então, assim, vamos pensar que quanto mais a gente colocar, mais vai aumentar esses juros, né, ao nosso favor, e mais vai aumentar a nossa vontade de continuar. Porque a gente, nessa questão, a gente é egocêntrica, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E isso é bom, gente, né? Esse egoísmo dessa parte é bom, porque imagine só, é difícil quando você tá em uma fase que você tem vontade de querer comprar alguma coisa, de você ter um sonho de realizar uma coisa e você não pode porque você não tem. Então, assim, quando você começa a juntar, você meio que cria um vício de querer juntar mais e mais. E isso é a parte boa. E eu tô muito feliz que eu consegui bater os meus 4K, né? Espero que eu possa ter motivado vocês aqui, tá bom, gente? E aí, tô muito feliz com a minha nova renda extra, tá bom? Porém, peço a vocês que, se gostaram desse vídeo, deixem um like aí, deixem um comentário, compartilhe com outras pessoas. E com certeza, quando eu bater as minhas próximas metas, eu vou trazer pra vocês aqui também. Espero que logo, logo, logo eu possa receber do YouTube novamente, né? Porque pra se tornar a minha renda extra. E eu consegui estar guardando, que é como eu falei, não que eu recebi esse valor do YouTube e já fui gastar, eu fui logo guardar, porque eu quero que ele se multiplique cada vez mais, com fé em meu Senhor Jesus Cristo, né? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Que tenha sido motivacional pra vocês. Tô muito, 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 muito feliz, gratidão por ter cada um de vocês aqui. Meu muito obrigada, minha gratidão, assim, infinita por vocês, né? Porque eu devo isso a vocês, vocês são meus espectadores, devo isso a vocês. E é isso, gente, grande beijo, forte abraço, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!